Deus convocou um exército e a minha graça já vai chegar. Seu povo fiel se apresenta. Deus está formando um exército de adoradores. Deus está formando um exército que não usa armas humanas, mas usa armas espirituais, como está em 2 Coríntios 10. Armas poderosas em Deus, capazes de destruir as fortificações do mal. E se você é um desses guerreiros, diga amém. A palavra de Deus diz em Joel que o fraco, aquele que está doente, aquele que está nas tempestades, nas batalhas, nas tribulações, possa declarar: eu sou guerreiro. Que o fraco diga: eu sou guerreiro, é uma ordem de Deus. O primeiro encontro do exército de São Miguel, que aconteceu justamente aqui, né? E foi tanta gente que não deu conta e teve que ser depois dos outros dias lá no centro de evangelização. Então, nesse primeiro dia do exército, primeiro encontro do exército, o tema que Deus colocou foi esse: que o fraco diga: eu sou guerreiro. Essa passagem do livro de Joel está dizendo que você, mesmo na tribulação, mesmo no meio das batalhas, Deus quer te dar a força de fé para declarar: eu sou guerreiro. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, se Deus está do nosso lado, qual é o inimigo que vai fazer frente conosco? Se ao nosso lado, imagina, Satanás chega com todos os demônios do inferno para poder te enfrentar. E ele vê do seu lado só o anjo da guarda, ele já tem pavor, porque o anjo tem o poder de Deus junto com ele. Mas imagina, além do seu anjo, ele vê Nossa Senhora do lado, ele vê Jesus do outro, ele vê a corte celeste, os santos e anjos do seu lado. O que você vai temer se o Senhor realmente é o teu bom pastor? Tem um santo que diz: se nós formos ovelhas, seremos protegidos. Mas se nós agimos igual os lobos agem, se a gente não é realmente ovelha do Senhor, nós temos o que temer. E existe o perigo de estarmos dentro da igreja e ainda não termos nos decidido de sermos ovelha de verdade. Eis que vos envio como ovelha no meio dos lobos. E sede prudentes como a serpente, simples como as pombas. Como que uma ovelha vai ser prudente no meio dos lobos? O que a ovelha vai fazer? A prudência da ovelha de Jesus é fugir do pecado. Sabe por quê? Porque não é a ovelha que vai enfrentar o lobo. Se você for ovelha, quem vai te defender é o bom pastor. Você está protegido em nome do Senhor. Na primeira formação, eu falei de como o Senhor nos dá, no meio da tempestade, no meio da batalha. Eu citei vários santos, o cardeal Vantuan, eu citei para você que a Rogerinha já tinha citado também. Vale a pena conhecer a história desse cardeal, o que ele passou, a tempestade, a tormenta, a tribulação que ele passou, e ele ali teve a sua experiência com Deus. Eu citei também os mártires, André Dunlac e os companheiros mártires, citei o Paulo, que ele falou: aqui parece um inferno nesse cárcere, mas aqui Deus me deu a graça de experimentar o céu. No meio dessa tempestade, ele experimentou o céu. Eu contei para você a história também do Tito, o Beato. Me disseram que já foi canonizado, né? Eu estou meio fora, mas o Beato Tito Brandsma, ele que ali foi aprisionado, lá na Holanda, torturado, ali ele teve a experiência do céu. São João da Cruz, nós somos de espiritualidade carmelitana. O Instituto Hesed, fundado pela Madre Kelly Patrícia e Madre Jane Madeleine, a Madre Kelly já foi carmelita, então nossa espiritualidade é do Carmelo. Então a espiritualidade do Carmelo tem tudo a ver com São João da Cruz. São João da Cruz ficou 9 meses na prisão. Ali ele foi maltratado, injustiçado, e ali ele escreveu, eu ouso dizer, ele é o padroeiro dos poetas da Espanha, mas para mim o maior poeta do mundo é São João da Cruz. Porque ali, quando ele teve na escuridão, na noite escura, ele teve a luz do Espírito Santo como nunca antes. E aqueles poemas que ele escreveu, são poemas que falam da mística da união da alma com Deus. Quando foi que ele teve essa união máxima com Deus? Ele vai ensinar. Você pode se unir a Deus só no céu, mas se você não começar aqui na terra, você não vai se unir a Deus para sempre no céu.
Mas ele diz que já aqui na terra, a alma pode chegar ao máximo de união com Deus. Já aqui na terra. E ele vai chamar isso de matrimônio espiritual. A nossa alma e Deus se tornar uma só coisa. Imagina, os santos chegaram a isso. Eu e você somos chamados por Deus aqui chegar num tal grau de intimidade que você diz, como diz São Paulo em Gálatas 2:20, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Imagina, gente, quando você comunga o corpo e o sangue do Senhor, você pode dizer isso, não sou eu que vivo. Pelo menos durante esse momento da comunhão, você é santo, muito santo. Aí a gente dá um passo, fala uma palavra e já peca, né? A gente é fraco demais. Mas nessa hora da comunhão você dizer, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas Deus quer que na sua vida cotidiana a imagem dele resplandeça em você. São João da Cruz chegou a essa união máxima com Deus durante 9 meses de prisão. Durante o finalzinho desses 9 meses, ele chegou na união transformante da alma com Deus, e ele escreveu esses poemas lindos, Noite Escura, Cântico Espiritual, Subida do Monte Carmelo, que depois pediram para ele explicar, e ele fez o livro, e você pode encontrar os livros, Cântico Espiritual explicado por ele, Subida do Monte Carmelo, né, Noite Escura, e são lindos esses poemas que uma alma, como eu li para você, o poema do Beato Tito, no meio da tempestade, das tormentas, das torturas, a alma está no céu. Como é que é possível isso? Você já viu uma pessoa que está doente? Por exemplo, aconteceu isso com a Chiara Lute, né? Quando essa jovenzinha doente, as pessoas iam consolar ela, saíam consoladas. Você já deu para eu perceber a diferença de doentes revoltados, o peso espiritual, a angústia, a tristeza, e doentes que estão unidos a Jesus, sem reclamar, oferecendo ao Senhor aquela dor. Essas pessoas transmitem paz, transmitem a presença de Jesus, pois esses santos tiveram essa experiência nos momentos mais difíceis, que humanamente seria impossível, porque é uma graça que não é humana, vem do céu. Quem busca ao Senhor, principalmente nos momentos de tribulação, no início é tudo difícil, mas existe uma experiência com Deus, que só quem vive sabe. Só quem vive sabe. E a palavra que me foi dada para trazer hoje para vocês, foi uma incrível coincidência, que eu chamo de Deuscidência, porque nada é coincidência, tudo é Deus que propõe, tudo Deus que providencia na sua divina providência, no seu plano de amor. É o Salmo 18, Salmo 18 da Bíblia de Jerusalém, Salmo 17 na Bíblia da Ave Maria, versículo 35, esse salmo que diz, Ele, o Senhor, treinou as minhas mãos para o combate. Repete isso comigo. Ele, o Senhor, treinou as minhas mãos para o combate. Isso é verdade. O Senhor tem te treinado, o Senhor tem te preparado. Muitas coisas que você passou na sua vida, era Deus te treinando e te fortalecendo para outros combates maiores, para que você seja vencedor. Jesus não enganou ninguém, o padre dizia aqui, né? Jesus não disse que a estrada agora que era estreita, agora ficou larga, a porta que era apertada agora ficou grande. Não, a porta é estreita, o caminho é apertado. O Senhor disse, no mundo vós tereis aflições. O padre lembrava que na Salve Rainha a gente diz que aqui é o vale de lágrimas. No mundo tereis aflições, sim, mas o consolo que Jesus dá, tende bom ânimo, outra tradução, tende coragem, eu já venci, eu fui na frente, para que você possa vir atrás de mim. Eu já venci a maldade desse mundo, você vai dar conta, porque se você fosse sozinho, o lobo iria te pegar, mas o bom pastor vai à frente das ovelhas. Ele passou primeiro, por isso que você está passando, para que você seja vencedor. E esse salmo é exatamente o salmo que conta a minha história. Pelo menos de um momento, de uma grande tormenta que eu passei, que eu vivenciei isso aqui, literalmente, foi esse salmo aqui.
Olha que sinal de Deus, e eu quero partilhar isso com você. Me permita ler alguns trechos desses salmos, o Salmo 18, que diz assim: eu te amo, Senhor, minha força, meu Salvador, tu me salvaste da violência. O Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele eu me abrigo, é meu rochedo, meu escudo e minha força salvadora. Minha torre forte e meu refúgio. Seja louvado. Eu invoquei o Senhor e fui salvo dos meus inimigos. Grava bem essa palavra. Ele é o meu rochedo. Repete muito nesse salmo. Ele é a minha rocha. É a minha rocha segura. Deus me pôs a salvo na rocha segura. Grava isso. As ondas da morte, olha aqui, imagina você nesse barquinho, nessa tempestade. As ondas da morte me envolviam. As torrentes da perdição me aterravam. Cercavam-me os laços da morte. A cilada da morte me atingia. Na minha angústia eu invoquei o Senhor. Ao meu Deus eu lancei o meu grito, e do seu templo ele ouviu minha voz. Ele inclinou do céu e desceu. Como um querubim ele voou, planando sobre as asas do vento. Do alto ele manda tomar-me, tirando-me das águas torrenciais, e livrando-me de um inimigo poderoso, de adversários mais fortes do que eu. O Senhor foi um apoio para mim, fez-me sair para um lugar espaçoso, porque Ele me ama. E Ele continua dizendo que Deus é o meu rochedo, e Deus é minha rocha, insiste com isso. Por que eu estou insistindo com essa palavra? Deus é a minha rocha. Porque esse salmo foi o salmo que depois de algum tempo, eu experimentei, que foi o que eu passei, o que eu atravessei. Em 1995, eu tinha 14 anos. E nesse período, você sabe que a adolescência é também chamada de aborrecência, né? É uma fase que não é tão fácil da gente vivenciar. É uma fase que às vezes vem a tentações das revoltas contra os pais, contra a sociedade, as revoltas contra Deus. E eu nesse período passei por algumas situações difíceis, e vendo os outros jovenzinhos, eu aprendi com a minha família a viver a castidade, minha família católica, praticante, aprendi com a minha família todos os valores cristãos, mas nessa idade, quando chegou esse período, eu passando por umas situações difíceis no meu coração, vendo que outros jovens, parecia que dava tudo certo. Eu gosto muito do Salmo 72, que diz assim: olha só, Senhor, os pecadores, para eles dá tudo certo, para mim dá tudo errado. Para os pecadores eles prosperam, eles têm isso, eles têm aquilo, mas comigo, e o Salmo vai dizer assim: quando eu vi isso acontecer, eu quase caí no mesmo caminho do que eles, quase escorreguei na mesma pedra que eles, mas quando eu entrei no teu santuário, eu entendi tudo. Eu entendi qual é o destino dos pecadores. Eu entendi, eu conheci a tua face, Senhor, e agora eu estarei sempre contigo. Esse Salmo 72 é lindo, e, na verdade, foi um pouco do que aconteceu comigo. Nesse período, meu primo me convidou para ir à praia, e, infelizmente, na praia, seja pagão, seja cristão, todos ali estão praticamente nus, né? E o pecado original não deixou de existir, a nossa inclinação para o pecado continuou existindo, e vendo aquelas mocinhas ali de biquíni, seminuas, e passando pelas dificuldades, decepções que eu tinha passado, o diabo começou a falar assim na minha cabeça: você está vendo? Olha, todos os jovens que vivem, que namoram à vontade, são felizes. Você que quer obedecer o que seus pais ensinam, quer obedecer a palavra de Deus, quer casar virgem, você é infeliz, com você está tudo errado. Aí nessa hora, eu deixei a mente de Satanás me convencer. Eu disse: é mesmo, eu vou ser igual aos outros meninos, eu vou ser igual aos outros jovens, vou buscar namorar, e não vou casar virgem. E eu sabia que era pecado grave, porque meus pais são católicos, minha mãe era catequista, professora de religião, eu tinha consciência,
Com 14 anos de idade ali eu tomei a minha decisão. Eu não vou mais casar virgem. E ali, quando meu primo chegou, eu disse, vamos dar uma volta. E quando eu chamei ele para dar uma volta, eu pensei, eu quero paquerar, eu quero namorar. Eu revoltado com algumas situações de decepção que eu tive. E nessa hora, exatamente nessa hora, subindo uma grande pedra, se alguém aqui conhece Itacoatiara, lá no Rio de Janeiro, lá em Niterói, né? Então, eu só tinha ido uma vez na minha vida, foi a única vez que eu tinha ido nessa praia. E ali eu fui subindo uma pedra muito grande, e ele foi me mostrar, olha aqui que às vezes eu mergulho. Meu primo faz natação desde novinho. Eu nunca fiz natação, eu me viro na piscina, mas na praia, só que aquela praia, além de tudo, de ser perigosa, e o povo está cansado de ver gente morrer ali, o meu primo foi me mostrar ali onde ele pulava, mas aquela praia estava totalmente de ressaca. Estava super agitada, e as ondas assim, fora do normal, e ele foi me mostrar. E normalmente você não escorrega no local onde ele mostra. Mas eu e ele estávamos com a bermuda tectel, e a gente tinha mergulhado, e a nossa bermuda molhada, quando a gente foi caminhando ali, chegou perto da beira, e essa água que escorreu dos pés, o limozinho que seco não escorrega, mas por causa da água eu escorreguei. Sabe aquela cena que você nunca imagina que vai estar acontecendo com você? Tipo você caindo de um prédio, você tropeça lá do térreo, você está caindo num prédio de 20 andares, aí no meio da queda você pensa assim, isso não está acontecendo, isso é mentira, acho que eu estou sonhando, né? É tipo isso que eu senti mais ou menos na hora que eu estava caindo. Então, quando eu caí, eu pensei, vou dar a volta nessa pedrona toda, e o meu primo depois explicou que tinha um lugarzinho lá que dava para subir, que as ondas te traziam de volta. E eu sei que nessa hora eu comecei a tentar nadar contra as ondas, rapidinho minha mão perdeu a força, eu não conseguia nem mexer mais, e comecei a gritar socorro. Ele pulou, ele primeiro riu, pensou que eu tinha pulado, depois ele pulou e ficou comigo, encheu de gente em volta da pedra, né? Encheu de gente em volta, e eles já estavam acostumados a ver gente morrer lá, com muita frequência. Eles jogaram a prancha, o vento estava forte, levou a prancha, e a prancha entrou dentro de uma outra pedra que tinha lá, não deu certo. E depois eu me lembro ainda de um senhor com a barba um pouco grisalha, que pulou, devia ter seus 50 anos, pulou, e ficamos nós três lá. E eu lembrava, engraçado nessas horas, como é que eu consegui lembrar. Meu pai dizia, meu filho, eu já salvei muita gente de afogamento. Se um dia você se afogar, não tente segurar na pessoa, senão você mata a pessoa que quer te ajudar. Eu lembrava disso, mas eu não conseguia, porque eu afundava. Aí eu segurava no meu primo, eu dizia, eu não posso segurar, mas não tinha onde segurar, né? Então, nisso foi acontecendo, o afogamento foi acontecendo, eu lembro que ficou tudo em câmera lenta, pelo menos na minha mente. Talvez pelo oxigênio que para de oxigenar o cérebro, né, com afogamento. E eu lembro que ficou tudo em câmera lenta e ficou só eu e Deus conversando. Eu via o céu, aí eu descia bem profundo, aí eu subia de novo, tudo em câmera lenta. Eu olhava para o céu e comecei a conversar com Deus. E eu lembrei de um acidente que há 2 anos eu tinha quase morrido também. Eu disse, novamente, Senhor, né? E falei, seja feita a tua vontade. Eu lembro que eu conversei com Deus e entreguei. Graças a Deus, por causa da educação católica, nunca tivemos medo de morrer lá em casa. Sempre a gente teve um desejo do céu muito grande. Embora eu estava com bastante pecados nessa época, mas existia uma confiança muito grande em Deus. E eu pedi a Deus que me salvasse, mas que fosse feita a vontade dEle. Eu lembro dessa oração. E também por causa da oração da Santa Cruz, que tinha uma promessa que não iria morrer afogado, e da outra vez que eu quase morri, eu lembrei dessa oração, falei, de novo, Senhor, será que vai funcionar de novo a promessa dessa oração? E eu entreguei a Deus e apaguei. Nisso que eu apaguei, eu entrei em coma, meu primo iria morrer junto com outro senhor, porque nem eles conseguiam mais sair do local. Teve horas que meu primo tentava me subir pela pedra, e a onda derrubava, ele feriu todo o joelho dele aqui nos mariscos, né? E eu também fiquei ferido, mas muito mais ele, que ele me levava com ele. E teve uma vez que a onda derrubou, eu batia com a cabeça na pedra, quicando a cabeça, e afundei. Teve uma vez que ele disse que afundei e sumi, ele conseguiu mergulhar e me puxar. Foi uma coisa assim de filme, sabe? E
quando não tinha mais o que fazer, humanamente falando, é o que diz essa palavra, exatamente o que diz essa palavra. Me salvaste da violência, o Senhor é minha rocha e fortaleza. Vai dizer que ele ouviu a minha voz, se inclinou do céu e desceu. Tendo aos pés uma nuvem escura, cavalgou um querubim, voou, planando sobre as asas do vento. Meus irmãos, um helicóptero do Salva-Mar não tinha onde pousar. Foi pousar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e estava ocupado por outro helicóptero. E ele foi dar uma volta para o outro sair. Quando ele deu uma volta, ele viu aquela confusão de pessoas e foi ver o que era. Era o primeiro afogamento. Eles não tinham inaugurado ainda o serviço de salvamento. Inauguraram comigo, né? Não tinham onde pousar, eles viram lá aquela confusão e foram lá, lançaram as redes e me puxaram, a mim e aos outros 2 que estavam comigo. E eles me colocaram exatamente aonde? Na rocha. Olha o que diz a palavra, ele inclinou dos céus e desceu, voou, planando sob as asas do vento. Na sua tenda nas águas escuras, o Senhor trovejou do alto céu. Então apareceu o leito do mar, as bases se descobriram, pelo vento soprado de suas narinas, aquele vento do helicóptero, né? Do alto ele manda tomar-me, tirar-me, tirando-me de águas torrenciais. Livra-me de um inimigo poderoso, de adversários mais fortes do que eu. 22 anos depois, eu pedi ao meu primo que a gente fosse lá. Ele ia para aquela praia, mas ele nunca mais teve coragem. Meu primo ficou muito traumatizado com aquilo, né? Ele iria morrer. Se Deus não mandasse aquele helicóptero, ele iria morrer. Ele disse, a minha tia diz que ele contava que ele estava... os médicos tentaram me reanimar e acharam que eu estava morto já. Então, ele viu eles fazendo assim, ó, já era. Tentaram me reanimar, tentaram, não conseguiram e fizeram assim, já era. E o meu primo viu aquilo e ele ajoelhou e ele dizia que não acreditava em Deus, porque o pai dele morreu, ele tinha 9 anos de idade, foi um trauma muito grande, mas naquela hora com o joelho todo ferido, ele ajoelhou e pediu a Deus, e ele viu ali eu colocando água para fora, eu estava vivo ainda, mas continuei em coma. Ele forçou os homens de levarem ele no helicóptero junto com ele, nem tinha espaço, deram um jeito lá, e enfim... Eu quis ir com esse meu primo em 2017, dia 11 de dezembro de 2017, nós fomos lá nesse local. E lá nesse local, eu falei, Cadu, me diga, aonde foi que o helicóptero me colocou o meu corpo? E ele, 22 anos sem pisar lá, ele ia na praia, mas nunca mais subiu na pedra. Mas ele disse, eu lembro, foi exatamente aqui. E quando ele, não sei se dá para colocar agora, coloca primeiro a minha imagem com meu primo, na ordem que eu dei. Olha, esse aqui é meu primo, só está aparecendo para quem está na TV, não sei se tem algum retorno para vocês aí. O meu primo comigo, lá nesse local da pedra. Logo em seguida, pode passar outra imagem. Aqui, ele apontando qual foi o local exato onde o helicóptero colocou o meu corpo semi-morto. E a gente tirando foto, eu com meu pai e ele. Em seguida, olha só, gente. Gente, esse foi o local onde o helicóptero me colocou. As pedras formam um desenho de um coração. Pode mostrar outra foto? Exatamente o desenho de um coração. Não sei se você está lembrando que ontem foi a primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Hoje é o primeiro sábado do mês, dedicado ao Imaculado Coração de Maria. Quando eu conheci esse salmo depois do afogamento, esse afogamento foi o diferencial da minha história. Vocês entenderam que eu estava indo para um caminho de perdição. Eu não sei onde eu estaria hoje, se Deus não permitisse que eu caísse naquela pedra. Eu ia escorregar uma ladeira muito mais profunda que se chama pecado mortal. Como diz aqui, ele me livrou de ondas da morte e as torrentes da perdição. Hoje talvez eu tivesse filho com uma, com outra, tivesse uma vida totalmente errada
do que Deus sonhou para mim. Bendita a tribulação, bendita a tempestade, bendito o afogamento, que foi salvação para mim. Mais do que o helicóptero me salvar, foi Deus permitir eu cair, que me salvou. A minha vida, eu tinha acabado de me decidir pelo pecado mortal. A minha vida ia, olha, para outro caminho do que Deus tinha sonhado para mim. E por causa desse bendito acidente, Deus abençoou o meu primo, né? Que um abraço para ele, para Cadu, e Deus abençoou a mim, me tirou da escuridão, me tirou das trevas, do engano de Satanás. Então, olha só, gente, e depois eu venho conhecer esse salmo falando que o Senhor é a minha rocha, Ele me colocou na rocha segura. Proteção, sempre rocha representa segurança. Aí, 22 anos eu vou e percebo que ali a rocha tem o formato do coração do Senhor. Isso é o que eu falei para você na outra pregação, Jó 33,14, Deus sempre está falando, ora de um modo, ora de outro modo, e nós não prestamos atenção. Sabe qual é o grande perigo? A gente se acostumar com as coisas de Deus, a gente não ser atento. Jesus diz, um profeta não é aceito na sua casa, por quê? Porque você se acostuma, né? Eu estou acostumado a viver com Jesus aqui na Eucaristia, perde aquela noção do sagrado, da grandeza, eu não vejo, mas aqui está a grandiosidade do universo, o Criador do universo, os serafins e os querubins tremem diante dele, a missa, nós não podemos nos acostumar, São Francisco diz que os serafins tremem diante do mistério da missa, os anjos grandiosos, e a gente vai de qualquer jeito, e a gente se acostuma. Então, os mistérios de Deus são tremendos. Esses pequenos sinais é Deus falando. Eu e meu primo não tínhamos prestado atenção. Meu pai que olhou e falou, olha aqui, meu filho. É um coração, é o formato de um coração. E a gente percebeu. A gente fez uma oração ali, agradecendo a Deus. Mas essa foi uma batalha que Deus me livrou. Foi uma tempestade que Deus me salvou. Mas não foi a pior. Mas se não fosse ter me tirado dessa, eu não teria enfrentado e vencido outras. Como eu disse, eu já tinha quase morrido, um vergalhão caí da árvore, um vergalhão ultrapassou, quase chegou do outro lado, perfurou os 2 pulmões pertinho do coração. Tudo isso era Deus me tirando num caminho de escuridão, mas a partir desse afogamento, eu entendi que Deus queria falar alguma coisa comigo. Eu entendi que eu estava num caminho errado. Deus me tirou do caminho do pecado mortal que eu estava, de 10 anos até os 15 anos, e ali foi a minha salvação. Se eu não tivesse passado por essa prova, que foi a minha libertação do pecado mortal, eu não teria tido forças para enfrentar outras batalhas. Deus me fez subir do deserto para me falar ao coração. Lembra que na última formação nós dissemos? Oséias capítulo 2, versículo 16. Eis que eu levarei minha esposa ao deserto, e lá no deserto eu falarei ao seu coração. Será que você tem percebido que as suas tempestades, os seus desertos, é o local onde Deus quer falar ao seu coração? Será que você tem percebido Deus falar nessa tempestade? Você tem conseguido deixar Ele falar? Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 6. Que é aquilo que sobe do deserto? Olha, sobe do deserto, da provação, do sofrimento, como colunas de fumaça perfumadas com incenso e mirra, e todos os perfumes dos vendedores. Imagina, a Bíblia está dizendo que a sua amada está saindo do deserto. Lembra que em Oséias Deus fala que vai levar para o deserto para purificar? Lá no deserto, lá na tempestade, você pode dar o nome que quiser. Lá na tribulação, Deus quer falar ao seu coração. Aí agora está falando que ela sobe, a esposa sobe do deserto, ela vem da purificação, ela vem da provação, e agora ela está cheia de perfume, como uma coluna de fumaça. Aqui está falando da igreja, que somos cada um de nós, a esposa do Cordeiro. Em Cântico dos Cânticos fala, ela com fumaças de incenso e mirra. O que significa incenso na Bíblia, na vida espiritual?
Na provação foi o tempo que você mais rezou. Na provação, o seu incenso subiu para o céu muito mais. Um dia de provação, a gente reza muito mais do que 10 dias sem provação, é ou não é? Quando a gente está na dificuldade, nosso joelhinho se dobra direitinho. A gente aprende a rezar mais. A gente amadurece nossa busca. Sabe, buscar Deus como um sedento num deserto, querendo um copo de água? Sabe, como uma pessoa que está sem respirar, se afogando, querendo ar. Quando a gente está na tribulação, a gente deseja Deus como um sedento que é um copo d'água. Como uma pessoa que quer respirar o ar. E isso, olha a amada, ela sobe do deserto, cheio de incenso, oração, cheia de mirra. O que é mirra no mundo espiritual? Mortificação, jejuns, sacrifícios. A amada está subindo no deserto como uma guerreira. Olha só, e continua. É a liteira de Salomão. 60 soldados a escoltam, soldados seletos de todo Israel. Todos eles são treinados na espada, provados em muitas batalhas. Eles vêm todos armados de espada, preparados para surpresas noturnas. O que quer dizer essa passagem? A liteira de Salomão é a igreja. E cada um de nós somos a igreja, somos a esposa, mas somos também os guerreiros que defendem essa igreja. Esses guerreiros, todos eles estão com as mãos preparadas, treinados na batalha. Nossa Senhora diz nas suas aparições em Medjugorje que em breve Deus vai dar um grande sinal para a humanidade inteira acreditar. Em breve. Mas ela diz, não esperem esse grande milagre, porque se converter não é de um dia para o outro. Muitos vão ver, mas não vão se converter. Será tarde, porque a conversão é um caminho. Sabe o exercício físico que você tem que treinar e pegar condicionamento, não é de uma hora para outra? Se você está preparado, você vai aguentar o tranco? A sua alma também, se não estiver preparada, ela não vai aguentar o tranco. Eu quero dar um exemplo para você de um jovem. Quando eu falo que Deus me fez subir no deserto, dessa situação do afogamento, Deus me tirou de um caminho de pecado mortal que eu estava me encaminhando e me segurou pela mão. Ele me levantou desse deserto, desse vazio, dessa falta de sentido, do pecado mortal. Eu lembro de um fato que eu acho interessante partilhar com você, que uma vez eu estava lá no centro da cidade, a gente tinha uma livraria imaculada lá, vendendo os artigos católicos e tudo, e na hora do almoço a gente ia numa loja e pegava uma quentinha que eles davam de doação para a gente. Eu fui lá pegar essa quentinha. Quando eu cheguei lá, o jovem que trabalhava lá na empresa, ele começou a rir, me viu de religioso, né? Isso foi uns 10, 15 anos atrás. E ele começou a rir e diz, aleluia, irmão, aleluia, glória a Deus e tal. Começou a brincar. Eu falei, aleluia, não era nem quaresma, né? Podia. Aleluia, glória a Deus. E ele, não lembro exatamente o que ele falou, mas ele ficou brincando. Eu falei, vim buscar a comida, tal, que ele era novo, talvez, né? Nunca tinha visto ele lá. E eu falei, aí ele disse que ia pegar, tudo bem. Aí quando ele veio trazer para mim, ele disse assim, irmão, o senhor não tem saudade, não? O senhor já participou de forró? Já participou de festa assim? Aí eu disse assim, não, nunca fui para forró, não. Porque eu sou do Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro não tinha muito forró. Aí disse, então é funk, né? Então já fui para baile funk? Eu disse, já fui. Né? Fui uma ou duas vezes, mas tinha ido. Aí ele disse, não sente saudade, não? Eu falei assim, me diga uma coisa. Se você experimenta uma coisa que você acha que é boa, mas você depois experimenta uma outra que você acha que é muito melhor, você fica com qual das duas? Com a boa ou com a melhor? Ele disse, com a melhor, claro, né? Eu falei, pois é. Nesse tempo que eu fui para baile funk, para essas outras festas mundanas, nesse tempo, tantas e tantas vezes eu me lembro eu sozinho, triste, vazio, chorando de tanta tristeza. Depois que eu escolhi o outro melhor, o bem melhor, eu nunca mais chorei de tristeza, do jeito que eu chorava antes. O que você acha que eu vou escolher? Rapaz,
Esse menino abaixou a cabeça. É mesmo, irmão? E já com os olhinhos assim meio lacrimejando, sabe? Quem começou zombando, né? Aí disse assim, e como é que faz para ter essa alegria? Tem que usar uma bata igual essa sua aí? E eu disse, não, você não precisa usar bata igual a minha, não. Você tem que ser de Deus. Você tem que buscar os mandamentos de Deus. Tem uma experiência, você já teve uma experiência com o amor de Deus na sua vida? Aí ele disse que não e tal, e a gente conversou um pouquinho. Eu falei, pois deixa Deus te alcançar, deixa Deus ocupar o primeiro lugar na sua vida. Se Ele for o primeiro, diz a palavra de Deus, todo o resto vem por acréscimo. Eu não lembro exatamente o que eu conversei com esse jovem, mas eu lembro que de um jovem que começou zombando e rindo e tirando sarro da minha cara, ali ele todo humilde, né, com os olhinhos lacrimejando, me agradeceu, porque a semente da palavra de Deus entrou no coração dele. Assim também, nós precisamos deixar esse vazio do pecado. Foi somente deixando o pecado mortal que realmente Deus preparou minhas mãos para a luta, como diz esse salmo. O salmo diz assim, Ele treinou minhas mãos para o combate. Ele treinou minhas mãos para o combate. Quando eu conto esse testemunho desse jovem, por quê? Esse jovem estava no pecado mortal, sem sentido da vida. Eu ia estar do mesmo jeito que esse jovem, se Deus não tivesse me tirado. E muitas vezes, pessoas vêm partilhar comigo, irmão, a minha filha, irmão, está num caminho ruim, ela está com uma pessoa do mesmo sexo, e está vivendo isso. Irmão, o meu filho, ele está nas drogas, irmão, e eu tento, mas não resolve. Irmão, e cada um colocando sua dificuldade de saúde, disso, daquilo. A primeira coisa que eu pergunto é essa, e como está a sua união com Jesus? A sua amizade com Jesus? Alguém que é amigo de Jesus não tem medo da tempestade. Alguém que é amigo de Jesus não tem medo de Satanás, não tem medo de ser destruída a sua família, não tem medo, vence, tem a tentação, sente, mas supera. Eu pergunto, como está a sua união com Jesus? Você tem comungado bem? Não é só comungar, é comungar bem, consciente, se preparando bem, sabendo o que você está fazendo, vivendo intensamente a sua comunhão, se confessando com frequência, mantendo a sua alma pura. Irmão, meu marido me deixou, mas eu às vezes estou tendo um encontro com outro rapaz e isso, aquilo. Falei, como é que você vai tirar sua filha do buraco? Se você vai cair junto com ela, se você já está caída no buraco. Você num buraco e ela no outro. E você está choramingando para tirar sua filha do buraco? Sai do buraco primeiro. Tira a trave do seu olho para tirar o cisco da tua filha. São muitos casos de pessoas que querem solucionar um problema. E o padre Rufus já dizia isso. Lá em Fortaleza, quando ele vinha aqui também, né? E o padre Rufus, ele dizia isso, ele gostava muito de cantar aquela canção, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais o será acrescentado. Busca primeiro estar em comunhão com Jesus. Como é que está a minha união com Jesus? Eu estou comungando bem, confessando bem? Às vezes eu comungo, quantas pessoas estão comungando, lá atrás esconderam um pecado mortal, então estão em sacrilégio ainda porque esconderam, tiveram vergonha, e ainda hoje não tiveram coragem de tirar esse câncer de dentro do coração que é o pecado. Então, como está a sua comunhão com Jesus? Pessoas que estão comungando, mas em pecado mortal. Pessoas que vivem na igreja, mas não querem mudar. A igreja diz que não pode inseminação. A igreja diz que não pode anticoncepcional. A igreja diz que não pode. E você vivendo em desobediência, vivendo em pecado, e você quer receber as graças. Busca primeiro o reino de Deus. Deixa o pecado mortal. Não precisa acontecer com você a tempestade que aconteceu comigo. Eu vejo assim que Deus me pegou, na hora que eu me decidi pelo pecado, Ele falou, deixa, lá no Ceará que diz, deixa estar. Aí Ele pegou, me chacoalhou ali na água, pronto, agora está mais limpinho, agora eu posso dar a Ele uma experiência. Foi depois disso que eu deixei o pecado,
Me livrei da masturbação, que eu era escravo durante 5 anos. Decidi de casar virgem, depois que veio a vocação, depois que a folha me pegou, né? Quem ouviu outra pregação. Então, primeiro deixar o pecado mortal. Se não fosse aquele afogamento, Deus não tinha me dado a força para vencer todas as outras batalhas que vieram em seguida. É preciso primeiro deixar o pecado mortal. Deixando o pecado mortal, o que aconteceu? Eu ia para a missa todo domingo, mas nunca tinha tido uma experiência com Jesus. Depois que eu deixei o pecado mortal, eu comecei a ler o Novo Testamento e comecei a chorar, ter a minha experiência com Deus, que eu lia, não entendia, não tinha essa abertura. Eu ia para a missa, não sentia a presença do Senhor, comecei a ter experiências profundas com o Senhor, aí Ele pôde me fortalecer, treinar minhas mãos para a guerra. Antes de tudo, filho, filha, deixa o pecado, rompe com o pecado, quebra essa corrente, não consigo, dobra o joelho, impossível você pedir ajuda, insistir e o Senhor não te libertar. Mas a minha situação é assim, pede e recebe, é a promessa de Deus. Mas o que adianta? Acordar de madrugada para rezar o rosário, para pedir saúde, para pedir emprego, para pedir isso e aquilo, e não pedir em primeiro lugar para eu vencer o pecado mortal, que eu ainda estou preso. Acorda de madrugada, mas pede primeiro para você deixar esse pecado. Aí sim você vai ser canal de bênção na sua família. Primeira arma que Deus quer te dar é a graça de Deus. Converter-se e ter a graça de Deus, uma boa confissão, viver na graça de Deus. O ex-satanista Zachary King, ele fazia às vezes feitiço para matar pessoas. E ele matou muitos fazendo feitiço de morte. O inimigo existe. E se o inimigo encontra brecha, ele age. E ele disse que 95%, hoje ele é convertido, né? Lá em Nova York, nós trouxemos ele lá para Fortaleza uma vez, ou mais de uma vez, não lembro, e ele vai testemunhar. Antes de se converter, ele percebeu, tem um pouquinho de gente que o meu feitiço não funciona. Por quê? Ele descobriu, eram pessoas que se confessavam com frequência e comungavam em estado de graça, viviam os 10 mandamentos de Deus, obedeciam às leis de Deus, às leis da igreja. Nessas pessoas o feitiço de morte não alcançava nada, não tinha efeito, porque é o escudo espiritual, é a armadura do cristão. De toda a armadura do cristão, a principal é a couraça da justiça, que é o quê? A graça de Deus. Na confissão você é justificado pelo sangue do Cordeiro, é blindado. Todo o resto vai vir por acréscimo. Precisou acontecer isso comigo para eu entender que sem a graça de Deus eu não ia para lugar nenhum. Então, esse é o tempo que Deus está nos treinando, esse é o tempo que Deus está nos preparando, nos dando armas para a batalha. E tem um outro salmo, o tema de hoje é o Salmos 18, 35, como eu disse na Bíblia Ave Maria 17. Mas tem um outro salmo, que é 143 na Ave Maria, 144 na Bíblia de Jerusalém, que é o salmo que diz assim: bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. O irmão Elias da Santa Cruz, que está aqui comigo, ele disse: irmão, toda vez que eu leio esse salmo, eu lembro do rosário. Treinou minhas mãos para a luta e treinou os meus dedos para a guerra. Eu disse: eu também. Toda vez que eu lembro, que eu leio, rezo esse salmo, eu lembro do rosário. Então, no primeiro salmo que eu falei, não fala dos dedos, mas no Salmo 144 fala: treinou os meus dedos para a guerra. Filho, filha, como eu disse para você, Nossa Senhora avisou que daqui a algum tempo, e não está longe, Deus vai dar um grande sinal para todos. Mas ela disse: vocês têm que se converter agora. Se vocês deixarem para quando acontecer um grande milagre, e o Monsenhor Jonas pregava muito sobre Medjugorje. Medjugorje é uma aparição de Nossa Senhora, Rainha da Paz, que marcou minha vida, mudou minha vida. Depois que eu comecei o processo de conversão,
uns 2 anos depois eu conheci Medjugorje e eu e minha mãe e minha família começamos a viver as 5 armas que Nossa Senhora nos treinou para a guerra. Deus está formando um exército e esse exército é um exército que adora, é um exército que lê a palavra de Deus, é um exército que faz jejum, é um exército que ama a Eucaristia acima de tudo. É um exército que reza o rosário como São Luís Maria. O meu nome é irmão Luís Maria por causa desse santo. Ele profetizou que os apóstolos desses tempos andariam com a cruz na mão direita e com o rosário na mão esquerda. E que Satanás teria medo de nós. É sobre nós que ele profetizou. É para esse tempo. Deus está te capacitando para a guerra. Deus está te dando armas para a guerra. E Nossa Senhora disse em Medjugorje: filhos, vocês têm que praticar agora. Vocês têm que viver. Por que 5 pedrinhas? Padre Jonas pregava muito. Porque Davi colocou 5 pedras na sua bolsa, no seu alforje, no seu bornal. E ali, com aquelas pedras, ele foi enfrentar um guerreiro muito mais forte do que ele. Satanás é mais forte que você. Satanás é mais forte do que eu. Mas ele não é mais forte do que aquele que está comigo. Você entende isso? Não seja soberbo, porque ele é mais forte que você. Não confie em você mesmo, porque ele pode te enganar. Agora, se você está com Jesus, e aí entra a graça de Deus, a confissão bem feita, o diabo tem medo de você. O diabo tem medo de você. E eu quero te convidar, se você tem o seu crucifixo, pega o seu crucifixo agora. O Senhor, beija o Senhor na cruz. Porque o Senhor quer hoje te capacitar. Ele te chama a fazer parte do exército dele. Já podemos começar a dedilhar essa canção para a oração. Deus está formando um exército que reza na madrugada. Quem aqui reza o terço do combate com o exército de São Miguel? Levanta a mão. Glória a Deus nas alturas. Quem nunca rezou? Quem reza o rosário na madrugada? Levanta a mão. Quem nunca rezou nem o rosário na madrugada, quem nunca rezou o terço do combate com o Instituto Hesed, eu faço convite. Deus está ensinando a nós sermos guerreiros e vencermos através da adoração, do jejum, da leitura da palavra de Deus, do Santo Rosário e da confissão frequente, as 5 pedrinhas. Deus está formando um exército de pessoas que não defendem só a si, que levantam a sua família. Famílias são restauradas por um só, que está aprendendo a dobrar os joelhos, adorar o Senhor e usar as armas para valer. Usar as armas para valer, guerrear para valer. Isso é uma profecia que está se cumprindo, filho, filha. Há pouco tempo foi parar na minha mão um livro chamado Ensino Ieso. Esse livro é Jesus falando ao coração de um monge. E Jesus fala que ele está levantando um exército de pessoas que adoram o Santíssimo Sacramento, todos os dias. E ele disse, por meio dessa adoração de milhares de pessoas, é que vai vir um novo Pentecoste para o mundo. O famoso triunfo do Imaculado Coração de Maria está chegando. Padre Pio profetizou que era para esses tempos. Em 1963, um homem perguntou ao Padre Pio: Padre, quando será o triunfo do coração de Maria? O Padre Pio parou e disse: eu e você não veremos, mas essas crianças que estão aqui verão. Crianças de 10 e 9 anos. Ora, 10 anos e 63, nasceu em 53. Minha mãe é de 51, está com seus 73 aninhos. Pois essas crianças de 73 aninhos verão. Nossa geração verá esse tempo maravilhoso. Depois da grande purificação que o mundo está passando, nós veremos. E quem vai estar nesse triunfo? Porque dizem algumas revelações, uma beata chamada Helena Aiello diz que bilhões de pessoas vão perecer. Muitas pessoas não vão participar desse tempo novo, porque serão dores de parto. Já estamos vendo isso acontecer. O mundo que estamos vivendo é uma tragédia. Mas Deus já está formando a semente da nova geração, que vai viver esse tempo novo. Imagina o que são milhares de pessoas adorando Jesus na Eucaristia. Todos os dias são milhares, não são milhões.
Todos os dias com o Instituto Resed são pelo menos de 1 milhão de adorações, todos os dias. Seja no Rosário da Madrugada, seja no Terço da Pompeia, meio-dia, seja na Hora da Misericórdia, seja no Terço do Combate, todos os dias milhares de pessoas adorando. Isso começou com a Canção Nova aqui no Brasil, com a TV Canção Nova, o Brasil começou a adorar, mas hoje a internet, que serve para tantas coisas ruins, está sendo usada para quem quiser, para fazer Jesus entrar em cada casa, e cada casa se tornar um santuário de adoração. Deus está formando um exército de adoradores. Esses adoradores, quando passam na tempestade, como diz o Salmo 83, eles transformam numa fonte de graça. Transformam a tempestade numa fonte de vitória. Por isso, filho, filha, feche os seus olhos um instante e diga ao Senhor que está aqui no meio de nós, que você quer fazer parte desse exército, que você quer combater esse bom combate, que você não quer ser um católico de meia tigela, você não quer viver mais ou menos, que você não quer permitir que o mundo, as seduções do mundo esfriem o seu coração. Diga agora com as suas palavras para o Senhor, Ele está ouvindo o silêncio do teu coração. Jesus, eu quero ser um combatente desses que está em Cântico dos Cânticos, preparado para as batalhas, treinados na espada que é a tua palavra. Eu quero, Senhor, como diz esse salmo, eu quero ter as mãos treinadas, para quando o inimigo vier, para quando as provas vierem, eu vou ter a têmpera dos mártires, eu vou estar preparado para vencer. Senhor, me dá a graça de te adorar todos os dias, ainda que seja pela internet, ainda que seja alguns instantes, ainda que seja uma visita na igreja, ajoelhar diante do sacrário e dizer: Jesus, eu te amo, me abençoa para eu trabalhar. Eu quero amar os teus sacrários, Senhor. Eu quero amar a tua Eucaristia, Senhor. Me transforma num adorador, treina os meus dedos para a batalha, minhas mãos para a guerra. Eu quero defender a minha família das investidas do lobo, que tem destruído tantas famílias. Eu quero permanecer fiel, mesmo na tempestade. Deixa essa canção agora, filho, filha, se tornar tua oração, pedindo ao Senhor que você seja esse guerreiro, que você seja essa guerreira, que com Jesus não vai vencer, já é vencedor, já venceu. Peça essa graça agora, com essa canção. Deixa que o Espírito Santo fale ao seu coração e transforme essa canção na sua oração pessoal. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer. Eu não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não sou, sinceramente um cristão não sou. a tua glória quero conhecer. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver para mim é Cristo, proclama isso. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Triunfarei sobre o mal, conquistarei. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Eu quero te declarar em nome de Jesus, você está aqui não por acaso, o Senhor te trouxe a essa pregação.
O Senhor faz de você um guerreiro, uma guerreira. E você tem forças em nome do Senhor para vencer e destruir. Eu não sei qual é a corrente, qual é o vício, qual é a prisão. Mas eu sei que essa tribulação que você está vivendo, por você unir a Jesus, Deus vai usar dela para destruir a ação de Satanás na sua família, para libertar a sua vida das prisões dos vícios. Deus está transformando essa tempestade em bênção. A tempestade que eu passei foi a maior bênção que eu recebi na minha vida, porque me uniu a Jesus. O Senhor está fazendo isso em você, e eu termino esse momento impondo minhas mãos e pedindo ao Senhor Jesus que Ele mesmo coloque as mãos chagadas sobre você, que Ele mesmo derrame as gotas do sangue da sua chaga, da sua mão direita sobre você, para que toda essa dor da tribulação seja consolada por saber que Jesus está com você, que não é um abandono, que você não está sozinho nessa hora difícil, mas ao contrário, o Senhor está te capacitando. O Senhor transforma essa tribulação, essa tempestade, numa grande bênção, assim como o Senhor fez na minha vida, Senhor. Bendita a tribulação que me resgatou das trevas e transformou as trevas em luz na minha vida. Transforma também, Senhor, essa tribulação, essa tempestade, essa dificuldade, numa grande bênção, numa grande libertação, numa transformação na vida desses teus filhos, na vida dessas tuas filhas, desse teu filho, dessa tua filha. E ainda uma vez, com a mão no seu coração, proclama: viver para mim é Cristo. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei o céu. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Vai ficando de pé. Viver, vai. Viver pra mim é sofrer. Pra mim é o quê? Sofrer. Não há o quê? Triunfarei. Força, vai. Triunfarei sobre. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Dá uma salva de palma bonita para o Senhor. Ele é a nossa vitória, Ele treina nossas mãos para a guerra e nos dá certeza da vitória.